Durante todos esses anos, como desenhista e professora instrutora de desenho artístico, alguém sempre me pergunta se precisa ter dom para aprender a desenhar. Eu sempre respondo que não é necessário. Desenhar é uma habilidade como qualquer outra que necessita de treino e observação. Que com estudo e prática, a pessoa poderá produzir desenhos tão bons quanto aqueles que já possuem essa habilidade. E se você nunca desenhou na vida, mas sempre teve a vontade de aprender, então hoje é a sua chance de fazer o seu primeiro desenho. Seja bem-vindo ao Workshop de Desenho Artístico, um evento totalmente online e gratuito que vou compartilhar um pouco dessa minha habilidade com você, que nunca desenhou na vida, ou para você que já pratica desenho e gostaria de se aperfeiçoar. Esse workshop tem uma série de 4 vídeos que ficarão disponíveis nessa página somente por alguns dias, feito especialmente para você que adora desenhar ou você que quer aprender a desenhar e se transformar em um desenhista real, podendo, num futuro breve, transformar o que era um hobby numa profissão. Quem sabe conquistar mais uma renda extra, ou melhor, sua renda principal. O que será muito bom, podendo organizar seu próprio horário de trabalho e empolgado com mais uma nova criação artística, sobrando assim mais tempo para suas outras atividades que você gostaria de fazer e, principalmente, ter mais tempo para sua família e amigos. Nesse primeiro vídeo, vou demonstrar em apenas 3 passos como é possível desenhar o que quiser de forma bem simples. Sei que alguns de vocês que me assistem agora poderá ser sua primeira experiência com desenho artístico. Mas esta é a minha hora de provar que não precisa ter dom para desenvolver a habilidade de desenhar, aprender a criar o seu primeiro esboço. No segundo vídeo, vou apresentar a técnica de luz e sombra ao desenhar um olho realista, a grafite. Esta é a técnica principal quando se trata de dar volume e efeito realista em seus desenhos e que depois de dominar esta técnica, transformará seus desenhos cada vez mais profissionais. No terceiro vídeo, eu falarei sobre outro material artístico muito adquirido atualmente por uma boa parte dos desenhistas, que é o lápis de cor, e esclarecer o mito que apenas lápis de cores importados e caros podem fazer efeitos realistas em seus desenhos. Bom, eu acabei falando tanto que esqueci de me apresentar. Eu sou Leida Nogueira, sou desenhista, artista plástica, ilustradora e professora e instrutora de desenho artístico. Eu iniciei meus estudos artísticos aos 12 anos de idade e há 20 anos trabalho com arte profissionalmente. Seja produzindo e vendendo minhas ilustrações e desenhos para o mundo todo, como também orientando e instruindo centenas de pessoas por todo o Brasil. Mas há 15 anos eu tenho compartilhado meus conhecimentos artísticos para todos aqueles que buscam se aperfeiçoar nesta atividade. E se você tem interesse em trabalhar com a sua própria arte e fazer que isso realmente torne-se uma profissão, é importante que primeiro você tenha certeza que é isso que você quer, para poder investir e dedicar horas e dias de estudo teórico e prático, porque trabalhar com a sua arte não é só uma profissão, que você pode aposentar ou mudar quando cansar disso. É uma opção de vida. Uma vez que você realmente aprender a se expressar através do desenho ou da pintura, vai querer fazer isso para o resto da sua vida. Eu, por exemplo, sempre gostei de desenhar. Nem as paredes escaparam dos meus momentos de desenvolvimento artístico. Porém, naquela época não existia internet, nem a facilidade de recursos e cursos como encontramos hoje. Tinha que correr muito e muito atrás para encontrar conteúdo teórico ou observar por horas um artista veterano no momento de execução de suas próprias artes. E isso só era possível, é claro, quando esse artista não se importasse que fosse observado. Quanto mais eu aprendia e desenvolvia essa minha habilidade para desenho, eu fortalecia a ideia de que eu realmente queria fazer e ser na minha vida.
Mas viver de arte nem sempre foi um mar de rosa. Numa época em que não se tinha acesso à tecnologia que temos hoje, ganhar dinheiro com sua arte era muito complicado. Divulgar seu trabalho custava muito caro. Participar de uma grande e importante exposição era praticamente impossível. As pessoas poderiam até gostar, admirar e cobrir de elogios você e sua arte, mas nem todos estavam dispostos a pagar por isto. Mesmo assim, eu não desisti. Continuei investindo, estudando e trabalhando, porque, bem ou mal, minha arte sempre foi responsável de me livrar de situações emocionais e financeiras difíceis. Meus anos de prática como artista me fizeram perceber também a minha capacidade de repassar meus conhecimentos para outras pessoas que tinham e têm o mesmo sonho que eu, fazendo então que eu me tornasse uma professora e instrutora de desenho e pintura, colaborando com o desenvolvimento artístico de centenas de pessoas no decorrer desses 15 anos através de aulas presenciais e nos últimos 2 anos com aulas online. Mas agora vou mostrar para você como desenhar não é tão complexo ou impossível como você imagina. Se você começar a observar a luz e a sombra sobre os elementos que estão ao seu redor e passar isso para o papel, verá que desenhar é mais prática do que um mero dom. E se você consegue fazer uma linha reta, uma curva ou uma circunferência, acredite, você pode desenhar. Pois todo desenho começa com esses traçados de linha, que vai compondo um esboço e o aperfeiçoamento desse esboço vai se transformando num desenho final. Pensando nisso, quero ensinar a você a traçar esboços seguindo apenas 3 passos, que são os seguintes. Passo 1. Traçar repetidamente retas, curvas ou circunferências, de formas livres, para que seus traços fiquem mais suaves, firmes e contínuos. Passo 2. Usando o traçado de linhas, curvas, retas e circulares, você poderá construir o seu esboço, que funcionará como um esqueleto para um desenho mais elaborado. Passo 3. Quando o seu esboço concluir suas ideias, então apague as linhas que não servem e finalize valorizando as linhas com riscos mais firmes, transformando o seu esboço em um desenho definitivo. Agora, pegue um lápis e um papel. Deixe todas as distrações de lado e foque nessa aula, que você vai ver que como desenhar por etapas, seguindo um método, pode ser mais simples do que você imaginava. Então, assista essa aula. Pegue um lápis ou uma lapiseira, uma borracha e um papel, de preferência sulfite, desses que usa para impressão. E vamos trabalhar um desenho muito simples, que seria um círculo. Primeiro, não encoste o seu pulso no papel. Deixe apenas a ponta do lápis desenhar em seu papel. E faça esse círculo com uma linha só, uma linha contínua, ou seja, não dê pausa para traçar. É possível que o seu círculo não seja tão perfeito, como esse aqui não ficou. Aí, você vem sutilmente, deixando ele ficar mais arredondado. Depois que você fizer isso, pense na luz. De onde você quer que essa luz venha? Eu estou escolhendo o lado esquerdo. Digamos que a minha luz venha do lado esquerdo. Então, para onde a minha sombra do elemento ficará? Para o lado direito. Como riscar essa sombra? Você viu que eu fiz alguns riscos primeiro para marcar onde eu vou iniciar o sombreamento. E agora, com a minha lapiseira, eu vou começar a traçar pequenas linhas, uma ao lado da outra, e depois cruzar essas linhas, deixando um tom de grafite mais escuro para projetar essa parte da sombra do elemento. Se você observou, no canto do objeto, eu não fiz os riscos até a linha circular, né? A linha do contorno deste círculo.
Já explico sobre isso, mas antes eu preciso calcular qual será o espaço que a sombra projetada desse círculo, que agora já não é mais um círculo, está começando a formar uma ideia de esfera, até onde a sombra vai ficar sendo projetada. Quando eu projeto a sombra de qualquer elemento que você desenhe sobre o papel, ele vai deixar de estar flutuando. Eu vou estar criando um espaço para este elemento, além de dar um efeito também tridimensional neste elemento. Com a sombra projetada, eu consigo ter uma ilusão de que essa esfera de fato está ficando mais arredondada, que existe o lado atrás, né? A parte de trás dessa esfera. Para riscar a sombra projetada, como vocês viram, eu tracei linhas em diagonais, porém horizontais, para dar a ideia de plano. É muito importante que vocês treinem isso sobre a questão do traçado de linhas. Para quem não sabe desenhar absolutamente nada, mas tem uma grande vontade de aprender, tem que iniciar com coisas simples. Não tente fazer um retrato se você não sabe ainda dar efeito realista numa simples esfera. É importante que você saiba trabalhar uma esfera ou qualquer outro elemento geométrico. Um cone, por exemplo, qualquer coisa que dê efeito tridimensional, tente fazer dessa forma. Agora eu vou valorizar mais ainda essa esfera. Por enquanto, a primeira parte, o primeiro passo, digamos assim, foi a parte de esboço, onde eu só risquei o círculo, aperfeiçoei seu contorno, marquei onde é a sombra do elemento, dei o espaço da sombra projetada. Ok, tenho o meu primeiro esboço. É o meu primeiro passo. Agora vamos ao segundo passo, que seria dar mais efeito realista à minha esfera. Formar textura nesse elemento. Então, o que eu faço? Eu vou cruzando cada vez mais as linhas com suavidade. Não aperte o lápis no papel, não dê muita pressão a isso, porque você, além de marcar o seu papel, se você errar e quiser apagar, aquele risco já ficou marcado no papel, isso pode prejudicar o seu trabalho. Aí agora eu quero dar um efeito mais realista possível. Então, quando você deixa só o risco, você deu uma textura. Se você quer dar um efeito mais realista, você esfuma. O que seria o esfumado? É você unir mais essa pigmentação. É você também aproveitar e espalhar para as áreas que ainda não foram riscadas. Então, eu venho com o meu próprio dedinho, ou se você tiver um instrumento de desenho que se chama esfuminho, também pode fazer, mas para quem não tem nada disso, para quem está só experimentando, para quem agora que viu o vídeo nesse momento e quer participar, qualquer papel que você tiver do seu lado, até um lápis escolar, qualquer coisa. É claro que se não for um lápis graduado, você não terá um tom de grafite mais escuro, que será importante. Se você observar, entre o elemento que eu já sombreei, deixei o espaço focal da luz, que é aquela parte mais clara, que seria o brilho no elemento, entre o objeto e a projeção de sombra, onde eu escureço agora mais ainda, próximo ao elemento, porém, esse escuro não vai até o final, porque a sombra ela se estendeu devido à altura da iluminação. Então, eu vou apenas escurecer mais próximo ao elemento, porque é onde tem maior concentração de sombra, e deixar mais suave para o final dessa projeção de sombra. Entre o elemento e a sombra, você observa que tem uma linha mais clara. Eu não pintei. Isso se chama reflexo de luz,
que vai aparecer no contorno do elemento próximo à projeção de sombra. Terminando isso, feito isso, eu só vou mesmo dar pequenos acabamentos até eu sentir que isso está realmente redondo, que ele está quase tendo uma projeção do seu papel, ou seja, uma sensação de que isso está criando volume, forma, deixou de ser uma linha simples, deixou de ser um círculo, que é o nosso terceiro passo, o acabamento dos seus desenhos. Eles passam a se tornar desenhos realistas. Ok, agora que você já treinou bastante esfera, conseguiu finalmente chegar a esse ponto que você vê aqui no desenho, né? Uma bola, quase de bilhar, digamos assim. Vamos fazer outros exercícios, mas que continue nesse formato arredondado. Escolha o que você quiser. Uma maçã, uma laranja, um ovo. Pegue esses elementos reais, coloque à sua frente. Pegue uma iluminária, ou mesmo uma lanterna, só para você ter uma ideia de luz direta, e posicione próximo a esse elemento, veja para onde vai a projeção da sombra, o quanto ela se estende, e tente olhar para este elemento e produzir no seu papel, representar no seu papel. Eu escolhi uma maçã e escolhi também um ovo. Então, eu não preciso ter aquele cuidado de fazer numa linha só neste momento, porque eu já treinei bastante. Mas se você ainda se sente inseguro, você treine mais a esfera, com linhas contínuas e com traços leves. Observe que nesses meus esboços aí, eu risco com muita suavidade. Observe que eu não seguro a minha lapiseira, ou se fosse um lápis também, na ponta, próximo ao grafite, e sim no meio da lapiseira, ou até na ponta da lapiseira ou na ponta do lápis. Por quê? Porque a sua mão fica mais leve, os seus traços ficam mais leves. Você pode riscar sutilmente e esboçando, dando forma, primeiro nos contornos, muito sutilmente, sem apertar o papel, sem exagero. Agora que o desenho já está pronto, eu já pensei, ou então eu já visualizei de onde vem a luz. Então, eu vou trabalhar a sombra do elemento. Comecei pelos ovos, aliás, pelo ovo. E é quase a mesma coisa da esfera, o que muda é o formato, né? Venho com o meu dedinho. Olha, esse é um exercício para quem está começando de fato, né? Para quem não tem uma habilidade para desenhar, não tem um hábito de desenhar, está acostumado a fazer pequenos rabiscos, apenas um bonequinho de palito, uma casinha simples. Ok, mas já desenha, só que não de uma maneira mais profissional, com técnica. E é isso que eu estou te ensinando agora. Estou te ensinando luz e sombra e também como esboçar. Então, assim como você fez na esfera, você vai trabalhar um ovo. A vantagem do ovo é que ele tem uma textura lisa. Então, eu posso só trabalhar com esfumado. Risco nas áreas onde eu vejo maior concentração de sombra no elemento e vou acrescentando grafite, vou passando meu dedo esfumando, acrescento grafite e vou esfumando. Até eu ver que aquilo já criou forma, já criou um volume. Eu tenho uma noção de que realmente parece com um ovo, entendeu? Então, é isso que é o exercício principal. Todos os desenhistas que hoje são profissionais, que estão trabalhando com seus desenhos, eles começaram assim, com coisas simples. Por isso que eu sugiro ter um elemento real, do que você se basear por fotografia. Hoje em dia as fotografias são tão mexidas com a sua iluminação através de Photoshop que não é como
o elemento real, que está num lugar aberto onde tem luz de todos os lados. Por isso que eu sugiro uma lanterna ou uma iluminária ou alguma coisa que você consiga direcionar a luz para você perceber para onde essa sombra projetada está e como fica a iluminação no elemento. Aí, agora eu vou mostrar para você como fazer o sombreamento da maçã. Assim como maçã, laranja, qualquer elemento que tenha uma textura e que seja redondo, você tem que ter um cuidado na hora do sombreamento. No caso da maçã, a casca da maçã, em geral, ela não tem uma cor lisa. Você vê várias cores, mas cores que tem a ver com laranja, vermelho e tal. Poxa, mas como é que eu vou apresentar isso em preto e branco? É só você pensar nos tons mais escuros e nos tons mais claros. Se eu tenho uma maçã que ela tem algumas partes, um tom meio amarelado, alaranjado, então é um tom mais claro. E nas partes que você vê o vermelho, eu vou entender que é um tom mais escuro, o que eu vou representar no meu grafite, na colocação do meu grafite. Observe perto do talo em que eu puxo riscos, linhas, uma próxima à outra, mas no formato da maçã. Eu não vou simplesmente riscar como se fosse algo plano. Eu vou puxar linhas, ou mesmo riscar, mas no formato da maçã. Essa parte central da maçã, onde está o talo, eu vou começar a puxar, como vocês viram, linhas de dentro para fora, para a direção do contorno. E depois vou esfumando. Se eu vejo que a minha iluminação, no caso da maçã, ela está frontal à direita, por causa da projeção de sombra que eu já risquei, então, para onde vai a projeção do meu talo? Quando você projeta a sombra do talo, como eu fiz agora, no formato arredondado da maçã e não algo reto, eu estou criando mais volume e também mais realismo no meu desenho. E do contorno da maçã para a parte interna, central, onde está o talo, eu continuo puxando linhas, escurecendo devagar até o centro. Isso eu vou fazer em toda a minha maçã, até completar toda a maçã. Para manter os desenhos da textura, os desenhos da casca da maçã, os risquinhos que a gente vê, pequenas pintas se houver, eu não preciso esfumar como eu fiz com o ovo, como eu fiz com a esfera. Eu posso dar um certo esfumado. Isso tudo vai depender de quanto realismo você quer dar para este elemento. Por enquanto, você aí que ainda não sabe desenhar direito, essa é a sua primeira experiência com desenho, é a primeira vez que você tenta desenhar uma maçã realista, então vamos com calma. Tente fazer dessa maneira como eu estou demonstrando para você, apenas puxando riscos, sem se preocupar, sabe, em ficar tão perfeito. Se o risco sair fora da linha, você vai e apaga, não tem problema. Deixe a sua mão solta, deixe o grafite correr no papel, tá certo? E vá deixando os espaços que você vê mais claro ou o brilho, o foco de luz que você direcionou, que vai estar na maçã bem branco, talvez. Então, essas coisas, essas áreas você não pinta. Você vai observar que eu vou puxando as linhas no sentido do contorno da maçã, mas eu vou proteger as áreas que eu vejo bem branco, onde está o foco central da luz que ela recebe, tá certo? E assim você preenche toda a maçã. Observe só. Veja como cuidadosamente eu vou acrescentando mais pigmentação no papel e deixando as áreas brancas. Agora, nessa fase do sombreamento da maçã, eu já posso passar para
sombra projetada. Lembrando que os riscos do sombreamento da sombra projetada deve ser em diagonais ou totalmente linhas horizontais ou linhas cruzadas, né? Então, eu vou fazendo tons mais escuros bem próximo da maçã e deixo os riscos mais soltos, mais suaves para o final da sombra projetada, ok? Você pode sutilmente, de repente, passar o dedo só para dar um breve preenchimento como base de tom do elemento, tá joia? E tentando concluir. Feito isso, pode-se considerar pronta o seu desenho. Eu vejo volume, eu vejo projeção de sombra, eu vejo que a minha maçã não está flutuando no papel, ela está em alguma superfície que se projetou sombra. Eu faço os meus últimos acabamentos, dando um breve esfumado. Se, por acaso, eu cubro as áreas que eram com foco de luz muito intenso, então eu venho com a borracha novamente e retiro, como fiz na maçã, como faço agora no ovo, e vou tentando me aproximar ao máximo do realismo. Às vezes, o iniciante tem muita dificuldade de enxergar isso. É normal, não se desespere, não pense que você não tem talento, não tem jeito para coisa, não pense nada disso. Esse tipo de visão, quando é que eu sei que realmente está bom? Quando é que eu preciso acrescentar mais tom? Isso você vai conquistando essa percepção com prática. Não adianta só tentar 1 ou 2 desenhos, 3, são todos os dias de prática, no seu momento. Às vezes, conversando no telefone, pratique algumas linhas, algum traçado de linha, tente esboçar o que você está vendo, de repente um porta-lápis ou um copo que está na sua frente. Tente fazer isso, é prática e muita observação. A partir de hoje, a partir dessa aula que você está fazendo aqui comigo, sobre os primeiros passos para um desenhista, que é isso, esboçar pequenas coisas, elementos simples, passe também a estudar a sua observação desde a hora que você acorda, a sombra que projeta, quando você vai pisar no chão, né? Da onde está vindo a luz do seu quarto? Se o quarto está totalmente escuro, é claro, né? Mas se você começa a vir uma luz da brecha da janela do dia que está lá fora, observe essa projeção de luz. Sei lá, você está andando na rua e viu uma bicicleta encostada numa parede de uma casa. Veja como a sombra dessa bicicleta projetou nessa parede. Tudo isso vai enriquecer o seu conhecimento e o seu poder de observação. Com o tempo, você começa a desenhar aquilo, da sua mente, do que está gravado lá. Tá certo? Muito obrigada e até a próxima aula. Bom, agora que você já aprendeu a desenhar muito bem elementos como frutas, copos, vasos, enfim, vários elementos que a sua estrutura principal é baseada em uma figura geométrica, vamos avançar os nossos aprendizados em desenho. E uma das categorias mais solicitadas e que a maioria das pessoas tem vontade em aprender é a anatomia humana, além também, é claro, de desenhar retrato. Mas vamos falar da anatomia humana. A apresentação correta do corpo humano é especialmente difícil e requer uma aprendizagem árdua, trabalhosa, você tem que praticar bastante. Então, muita gente já deve ter visto, quem já tem uma certa experiência com desenho, em outras revistas, pela internet, uma distribuição da proporção do corpo humano, que é o que vocês estão vendo eu traçar agora. Quando desenhamos a figura humana, é importante verificar suas proporções parciais, relativamente ao todo. Algumas pessoas já devem ter visto por aí a
divisão de proporção de um corpo humano. Pode ser de 7 cabeças e meia ou 8 cabeças. Eu gosto de 7 cabeças e meia, eu acho que está mais dentro do padrão da realidade. Então, eu vou demonstrar para vocês como pode ser feito isso. É o primeiro passo de começar a fazer desenhos de anatomia mais elaborados. Então, o que a gente faz primeiro? Traça uma linha vertical que chamamos de eixo, que divide o corpo em 2 e que coincide com a posição da coluna vertebral. Após fazer a linha de eixo, você pode iniciar a distribuição proporcional para este corpo. Eu vou escolher 7 cabeças e meio, mas por que 7 cabeças e meio? Cabeças é porque eu vou usar a medida da cabeça do primeiro desenho que eu fiz esboçando uma cabeça. Eu vou usar esse mesmo tamanho 7 vezes e meia ou 8 vezes. E usando o meu lápis ou o meu próprio lapiseira, eu meço o primeiro desenho da cabeça que eu fiz e me baseando nesse tamanho, eu vou distribuir igualmente no restante do corpo. Então, eu vejo que eu consegui as 7 cabeças e meia. E agora eu começo a traçar essas linhas paralelas. Esses traços devem ser feitos de forma suave, porque eles vão servir como um esqueleto do desenho e que terão que ser apagados após outras linhas que vocês vão ver eu fazendo logo em seguida para definir este desenho. Ou seja, as primeiras linhas, que é o primeiro passo, é traçar a linha de eixo, fazer a proporção, desenhando as 7 cabeças e meio ou 8 cabeças, como quiser. Ambas as formas estão corretas. Você distribui isso, traça as linhas paralelamente. Você pode até adicionar os números, como eu também fiz, para que você não perca exatamente onde vai distribuir as partes do corpo humano nesse processo. Essas linhas, como mencionei um pouquinho atrás, elas vão servir como esqueleto. Então, eu posso começar a distribuir as partes do corpo humano nesse desenho. Segundo passo é a distribuição das partes do corpo. Eu sei que até a 4ª cabeça, no espaço da 4ª cabeça, é onde vai ficar, digamos que os quadris, né? A parte das genitálias, num desenho da anatomia. Na linha que divide a cabeça número 2 e a cabeça número 3, é onde vai ficar os mamilos. Então, ali eu tenho que distribuir seios ou tórax, o peito masculino. E na linha 3, que vocês viram agora, fica o umbigo. Eu marquei um ponto mais exagerado, né? Na verdade, é para você distribuir. Agora, muitas pessoas que já sabem disso, que já desenharam isso, mesmo assim fazem uns desenhos fora de proporção. Às vezes não na altura, mas na largura. Então, como é que eu vou saber qual a distância, por exemplo, de um ombro para outro? Na linha que está logo abaixo da primeira cabeça, ela vai ficar distribuído o pescoço e o ombro. Então, como vai ser essa distância? Exatamente como vocês estão vendo agora. A medida da mesma cabeça, da largura dessa cabeça que você desenhou primeiro, você vai fazer 2 vezes. Agora, um detalhe. Isso para desenhar um homem. Por isso que quando a gente estuda desenho, não é uma coisa só de você olhar e fazer. Tem toda uma lógica. Mulheres não têm ombros tão largos quanto, pelo menos a maioria, não tem ombros tão largos como as de homens, mais musculosos, mais largos. Então, eu vou desenhar uma figura masculina. Logo, eu uso aproximadamente 2 medidas de cabeças nas laterais, onde eu sei que eu devo terminar o comprimento do ombro. É a distância que eu vou ter de um ombro para outro ombro, né? E vou começando a distribuir. Na mesma linha onde foi colocado o umbigo, eu fiz 2 risquinhos na lateral, que vão representar
a curva do braço, onde vai ficar o cotovelo, e que isso pode mudar de acordo com a posição do que o braço estiver. Nesse desenho, como eu mencionei no início, ele está ereto, reto. Então, eu vou trabalhar tudo desse jeito, os braços esticados, as pernas juntas. É o desenho da anatomia mais simples que tem. Você pode desenhar frontal e pode desenhar de costas, mas ainda ereto, para você ter noção de proporção. Feito todo o meu esqueleto da parte superior, ainda não entrando nos membros inferiores, eu já fiz o formato do tórax, né, do peito, colocando aproximadamente a ideia do mamilo, e estou distribuindo a cintura. Veja, seria ideal olhar para um corpo humano real, de preferência sem roupa ou de cueca. Se você for olhar uma fotografia, se você tem um modelo ali parado na sua frente. Então, se você não conseguir fazer isso com o modelo nu, então faça com o modelo pelo menos com uma roupa de banho, uma cueca, sei lá, um biquíni, alguma coisa assim. E aí você vai olhando e vai observando a largura do tronco, do corpo, eu faço dentro da proporção que eu quiser. Se eu quisesse desenhar um homem muito magro, não seria assim, eu poderia mais estreito. Se eu quisesse fazer alguém mais gordo, também teria um outro desenho. Tudo isso você pode trabalhar agora, neste momento, que já estamos, então, entrando no terceiro passo de um desenho da anatomia, que é preencher esse esqueleto. Agora, estou desenhando as pernas. Muitas dúvidas nessa hora, porque as pessoas elas acabam deixando muito compridas as pernas ou muito curta as pernas. O joelho, ele vai ficar um pouco abaixo da linha número 5 e um pouco acima da metade da cabeça número 6. Por isso que é importante, no início, quando não se tem tanta prática, numerar. Assim você não corre o risco de se perder em que cabeça você está trabalhando. Vamos colocar dessa maneira, né? Os pés, veja que o calcanhar, não o calcanhar em si, mas bem no tornozelo, você pode colocar na linha número 7, da cabeça número 7, você traça o tornozelo ali e então você pode desenhar o pé em uma visão frontal. Se você fizer isso sem uma referência, seja você a referência. Olhe no espelho, contra o espelho e veja em um formato quase que um triângulo, né? Em que a parte frontal, onde estão os dedos, é mais larga e depois vai afinando a sua visão. Tem essa ilusão de que está ficando mais fino para trás. Isso é muito importante. Observação é tudo. Então, aí você pode distribuir e fazer as pernas do jeito que você achar que quer. Você pode fazer pernas musculosas, pode fazer pernas mais finas e assim vai. Mão. Como distribuir a mão e até onde a mão vai? Aqui está, estou mostrando agora. Primeiro que o tamanho da mão com o pulso ela é a medida, claro, os dedos esticados, a medida é uma cabeça também. Então, você pode tirar mais ou menos o tamanho da cabeça da primeira que você fez, fazer ali o desenho do circular, ou melhor, uma elipse, né, da linha 4 à linha 5 e dentro desse formato de cabeça, dessa medida da cabeça, você desenha a mão. O pulso, a direção do pulso é exatamente na direção das genitálias. E depois você começa a descer a ideia do polegar e depois os dedos. Que isso você pode trabalhar
separadamente, desenhar somente mãos e desenhar somente pés. O que no curso de desenho artístico completo, você vai ver essa aula, desenhar separadamente, aprender todas as expressões de mão e também de visão e perspectivas de pé e mão também. Ok? E aí é só completar o desenho completo do outro lado. E por que essa linha de eixo é muito importante? Por dividir o corpo em duas partes, por exemplo, se você olhar agora, o lado direito está ok. O lado esquerdo, me parece, está ficando mais largo do que o lado direito. O lado esquerdo mais largo do que o lado direito. Então, é nesse momento que você tem que parar para prestar bastante atenção e ver o que você tem que aperfeiçoar. Observe que eu voltei a usar mais constantemente a borracha, porque como é um esboço, eu posso riscar muitas linhas, eu posso desenhar bastante. Por isso que eu digo que tem que fazer linhas suaves, para você não sujar muito o papel, não deixar o papel muito marcado, mas você vai conseguir fazer um desenho mais preciso. Você vai cuidadosamente puxando linhas, dando forma, até você terminar completamente a estrutura dessa anatomia. Agora que você fez todo o desenho parece bom, ainda está na qualidade de esboço, você pegue sua borracha e apague todas aquelas linhas que você traçou lá no primeiro passo, né? Que era o esqueleto, que era o que te dava a proporção, né? Para você se basear para fazer o desenho na proporção correta. Aí, depois disso, você estudando luz e sombra, que é uma outra aula, isso é a primeira parte do nosso curso de desenho artístico que está dentro do primeiro módulo, aí você começa a dar volume a essa anatomia, né? Fazer com que ele se torne mais realista. Trace os olhos, nariz, boca, faça cabelos, enfim. Aí você vai lapidando o seu desenho, que deixa de ser esboço para se tornar um desenho artístico realista. Tá certo? E é isso, gente. Eu espero que tenham gostado bastante dessa aula, esclarecido muitas dúvidas. Quem não sabia, agora já sabe como fazer uma anatomia ereta. E quem já sabia, agora pode ser que tenha tirado mais dúvidas e comece a treinar mais e estudar mais. Tá certo? Muito obrigada e até a próxima aula. Agora que você já sabe que o método de 3 passos pode ser aplicado a qualquer desenho, faça o download do arquivo abaixo com o resumo da aula e com um exercício para ser feito. Faça seu desenho e poste nos comentários abaixo. Eu vou olhar todos os desenhos e fazer uma avaliação do que você pode melhorar na medida do possível. Lembrando que para ter a minha avaliação, você deve enviar seu desenho até depois de amanhã. E se você gostou dessa aula, deixe seu comentário ou alguma dúvida sobre esse vídeo. E não perca a próxima aula, que vou falar de um dos assuntos mais pedidos, que é a técnica de luz e sombra. É tudo para um desenho. Vou demonstrar isso desenhando um olho. E como fazer para que um breve esboço se transforme em um olho realista. Então, se você gosta de desenhar retratos e tem dificuldade de deixar seu desenho realista, não perca essa próxima aula. Então é isso. Obrigada por me acompanhar até aqui. Bons estudos para os seus novos esboços e até breve.